Oi, turminha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Yolanda Carvalho e na nossa videoaula de hoje nós vamos entender os conceitos de Estado moderno, absolutismo e mercantilismo. Para entender o contexto de formação do Estado moderno europeu, é entender que antes existia o sistema feudal, onde tinham os senhores feudais que eram donos das grandes propriedades de terra, e eles tinham controle, né, em cada território desse. Aí, a partir do século XI, estava ocorrendo um crescimento no comércio nas cidades europeias. Foi nesse momento que surge uma nova classe, um novo grupo social que é chamada burguesia, que era composta justamente pelos mercadores e artesãos. Então a burguesia percebeu da importância que precisava naquele momento apoiar a monarquia. Foi nesse momento que eles resolveram apoiar os reis e os reis em troca fizeram leis que protegiam o comércio e também davam cargos no reino. Nesse momento, os reis também se aproximam da nobreza e aí, com estes apoios da burguesia e da nobreza, os reis conseguiram se fortalecer na autoridade. Foi neste contexto que surgiu, a partir da união dos diversos feudos existentes no continente europeu, o fortalecimento, gradual do poder dos reis entre os séculos XI e XV. Então, nós podemos compreender como Estado moderno, como fortalecimento gradual do poder dos reis nesse período. Foi justamente no momento que se desenvolveu também o capitalismo mercantil, nas nações de Portugal, França, Inglaterra e Espanha. Nestes processos de fortalecimento do poder dos monarcas, nós iremos conhecer um pouco de cada. Durante o século XI, Guilherme, conhecido por O Conquistador, ele era o duque da Normandia, que é uma região do norte da França. Guilherme ele conquistou a Inglaterra e se tornou o primeiro rei, conhecido como Guilherme I. Depois vieram os seus sucessores, como Henrique II, João Sem Terra, Henrique III. Estes foram os reis da monarquia inglesa, que exigiram fidelidade por parte da nobreza ao rei. Fizeram também mudanças no que se refere a julgamentos, que antes eram responsabilidade dos nobres, e depois passou a ser competência do Tribunal Real. Também tiveram reis conhecidos por suas exigências e aumentos sucessivos de impostos, no caso, o João Sem Terra e o Henrique III. Estes dois reis, eles ficaram conhecidos por isso. No caso da gestão de Henrique III, ele surgiu com um parlamento. Este parlamento surgiu justamente ocasionado por uma grande revolta que se teve no aumento de impostos na Inglaterra. E foi dividido entre a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Na monarquia francesa, o primeiro rei que impôs sua autoridade a todos os grupos sociais foi Filipe Augusto. Ele se destacou por conquistar imensos feudos, que eram territórios de terra, em casamentos por interesse. Na sua administração, ele também fortaleceu o poder real e escolheu Paris para ser a capital do seu reino. Depois veio Luís IX, em 1226, que impôs uma moeda única para todo o reino da França. Durante esse período, existiram também duas guerras que fortaleceram o reinado na Europa. A primeira foi a Guerra dos 100 Anos e depois as Guerras da Religião. Na Guerra dos 100 Anos, muitos nobres morreram no conflito e isso fortaleceu o reinado. Já nas Guerras da Religião, conhecida por ser uma série de conflitos armados entre os católicos e os protestantes na metade do século XVI. Nestas guerras da religião, duas grandes famílias da nobreza estavam em conflito. A família dos Guise, que eram os católicos, e a dos Bourbons, que eram os protestantes, onde resultaram em muitas mortes. O episódio desta guerra ficou conhecido como a Noite de São Bartolomeu, que foi ocasionada pela ordem da rainha Catarina de Médici em 24 de agosto de 1572, na qual ela ordenou a matança de protestantes para mostrar o seu poder. E nisso morreram cerca de 30 mil protestantes.
Durante esse processo de fortalecimento das monarquias europeias, as mesmas adotaram o absolutismo. O que é o absolutismo? O absolutismo é um regime político caracterizado por uma grande concentração do poder dos reis. Existe um poder centralizado, ou seja, o poder é absoluto dos reis. No absolutismo destacam-se fatores como o aperfeiçoamento da imprensa, a reforma protestante e a política de caça às bruxas. Vamos entender um pouco como esses fatores ajudaram na concentração do poder do rei. A imprensa, ela ajudou na comunicação, onde o rei ele aumentou o seu poder por todo o reino. A reforma protestante, ela enfraqueceu a Igreja Católica e o poder do Papa, deixando mais o poder do rei nesse sentido. A política de caça às bruxas enfraqueceu os camponeses, principalmente as mulheres, que eram acusadas de praticar feitiçaria. Algumas destas foram condenadas à fogueira ou à forca, e por terem estabelecido esse terror no campo, os reis eles estenderam a sua autoridade também, de certa forma. O rei que representa bem o absolutismo na Europa Ocidental foi o francês Luís XIV, conhecido por ser o Rei Sol. Conhecido pela frase "o Estado sou eu", o rei Luís XIV, ele julgava, ele punia, ele decidia, ele dava ordens, ele fiscalizava as execuções. Ele também atendia aos interesses da burguesia e dos nobres, dava um certo privilégio aos nobres na questão de luxo e ostentação, e o seu reinado foi o mais longo da monarquia francesa, onde trouxe prosperidade econômica, e uma de suas heranças principais para a França foi o Palácio de Versalhes. Bem, durante o período, as chamadas monarquias absolutistas da Europa também adotaram a prática do mercantilismo. O mercantilismo ele é conhecido por ser um conjunto de ideias e atividades comerciais, mercantis, na economia. Estas práticas comerciais tinham características como o metalismo, a balança comercial favorável, o protecionismo e o exclusivo colonial. O metalismo, como o nome já diz, acreditava que quanto mais metais preciosos, como o ouro e a prata, mais rico seria uma nação. Entre estas características, era importante exportar mais ouro e prata, vender mais para fora, e importar o mínimo. Também tiveram aumento dos impostos em produtos estrangeiros, e também aqueles territórios que fossem colônias, por exemplo, da Espanha, só deveriam comercializar com a metrópole espanhola. Cada rei optou por uma política mercantilista. No caso da Espanha, o rei Filipe II ele predominou com a prática do metalismo. Já na França, a prática do protecionismo. E na Inglaterra, a rainha Elizabeth I optou pelo protecionismo, aumentando o preço dos impostos sobre os produtos estrangeiros, principalmente os tecidos franceses. Algumas medidas adotadas pelos reis absolutistas ajudaram a fortalecer os estados nacionais e promover o crescimento da burguesia mercantil, fazendo assim com que o acúmulo de capitais fizesse que a revolução industrial viesse a acontecer, surgindo aí o capitalismo. Outros fatores são importantes compreender desta época, como se deu a formação das monarquias ibéricas. Quando nós falamos de monarquias ibéricas, é entender sobre a formação de Portugal e Espanha. As monarquias portuguesa e espanhola, elas se formaram durante as lutas da Reconquista. Essa Reconquista, ela é conhecida como um período de lutas entre cristãos e árabes muçulmanos. Os cristãos eles estavam lutando para expulsar os árabes da Península Ibérica. O nome Reconquista vem justamente devido ao momento onde os cristãos queriam reconquistar as terras perdidas para os árabes. Por causa destas terras, os cristãos eles fundaram no norte da Península Ibérica os reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão. Foi a partir do século IX, com o espírito das cruzadas e as desavenças entre os muçulmanos, que os cristãos iniciaram as chamadas lutas pela reconquista das terras perdidas.
No século XI, um nobre conhecido por Henrique de Borgonha ganhou do rei de Leão e Castela uma faixa de terra que ele deu o nome de o Condado Portucalense. Henrique ganhou esta recompensa por sua participação na luta pela Reconquista. O filho de Henrique continuou lutando com os árabes e, ao mesmo tempo, queria que o Condado Portucalense fosse livre dos reinos de Leão e Castela. O filho do nobre, conhecido por Afonso Henriques, em 1139 rompeu com os reinos e fundou o Reino de Portugal, e a partir de Afonso Henriques iniciou a dinastia de Borgonha. Já no caso da Espanha, a sua formação aconteceu também devido à luta dos cristãos contra os árabes. Durante o século XIII, a luta era liderada pelos reinos de Aragão e Portugal. Os reinos de Aragão e Portugal contavam com o apoio financeiro de cidades com portos movimentados, que no caso, é exemplo, Barcelona. E no ano de 1469, aconteceu um fato decisivo. Os reis cristãos de Aragão e Castela casaram-se, uniram suas terras e esforços na luta contra os árabes. Fernando de Aragão e Isabel de Castela conquistaram com seus exércitos em 1492 e ampliaram seu território com a região de Granada. E alguns anos depois reconquistaram o território de Navarra, formando assim o Reino da Espanha.